Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nós invocamos o teu nome, reconhecemos o teu senhorio, o teu encabeçamento, reconhecemos, Senhor, a tua autoridade, reconhecemos, Senhor, a tua salvação na nossa vida, reconhecemos a tua obra de amor, a tua entrega. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nos esquecemos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor, por às vezes vivemos tanto em nós mesmos, preocupados, Senhor, tanto com as nossas coisas, Senhor, priorizando o que é nosso, priorizando o que é passageiro, Senhor, deixando, Senhor Jesus, os teus interesses e a tua vontade, Senhor, em segundo plano. Queremos nessa manhã, Senhor, dar uma guinada na nossa vida, como igreja, Senhor, assumir, Senhor, verdadeiramente a nossa responsabilidade de cooperar com o Senhor, trazer o teu reino para essa terra, estabelecer a tua autoridade e sermos com o Senhor cooperadores, Senhor, reinarmos com o Senhor durante 1000 anos, fazermos parte, Senhor, das tuas bodas, Senhor, da comemoração, Senhor, dessa festa maravilhosa, Senhor, e por fim, Senhor, junto com o Senhor, Senhor Jesus, restabelecer, Senhor, todo o teu governo e todo o teu querer, Senhor, novamente, Senhor, como lá no início existia. Senhor, nós te louvamos pela vida da igreja, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que nós temos recebido. Senhor, obrigado pela palavra profética, obrigado, Senhor, pelo teu falar de direção. Continua, Senhor, falando conosco, continua, Senhor Jesus, nos dando, Senhor, o norte, Senhor, fazendo de nós, Senhor, igreja que coopera com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque nessa manhã, Senhor, é um novo início que o Senhor tem nos dado, é um presente que o Senhor tem nos dado. E nós, Senhor, no início dessa semana, consagramos todo o nosso ser ao Senhor. Consagramos o nosso ser, Senhor, ao teu serviço. Consagramos o nosso ser, Senhor, ao cumprimento da tua vontade. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ainda abençoa, Senhor, a vida dos nossos irmãos, abençoa a vida das nossas irmãs, abençoa, Senhor, a casa dos irmãos, o trabalho, Senhor, os negócios, abençoa, Senhor, a saúde dos irmãos. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, com graça e paz, Senhor, para que possamos avançar, Senhor, com espírito forte, um espírito de coragem, Senhor, espírito, Senhor, de obediência, Senhor, de simplicidade e de cumplicidade ao Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a avançar. Precisamos de Ti, dependemos do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, no último volume do nosso Alimento Diário, aquele que tem como título O Zelo pela Casa de Deus, na semana 1, em especial na quinta-feira, ele trouxe como título da mensagem da quinta-feira: Festejar com o Senhor durante 1000 anos e depois por toda a eternidade. Nós compartilhamos a parte 1 dessa mensagem com os irmãos aqui. Muitos estavam para a conferência e havíamos dito que daríamos conclusão a essa mensagem. Então, separamos o dia de hoje para isso. Amém? Quando se fala assim, irmãos, desde quando eu comecei a reunir, uma das primeiras coisas que eu ouvi na vida da igreja foi reinar com o Senhor. É isso, reinar com o Senhor, fazer parte do mundo, no mundo que há de vir. Então, esse tema a respeito de reino milenar, isso é muito debatido no meio cristão. Uns defendem uma coisa, outros defendem outra coisa. Mas nós, graças ao Senhor, o Senhor nos deu a visão de que haverá sim, irmãos, o estabelecimento do reino eterno de Cristo nessa terra. Haverá sim a volta do Senhor, haverá sim, irmãos, o cumprimento da sua vontade, como desde o início havia. E nós, como igreja, nós temos o dever e a responsabilidade de cooperarmos com o Senhor para que isso ocorra. A igreja, irmãos, ela é a responsável por trazer o reino de Deus para essa terra. Quando falamos igreja, falamos de mim e de você. Então, nós como corpo, nós como guerreira, nós como noiva, nós temos essa responsabilidade. E o Senhor, irmãos, ele tem aquele desejo, não é isso?
de voltar. É o desejo do coração de Deus hoje, é voltar, irmãos. No coração do Senhor hoje arde, queima o desejo por voltar. Mas o nosso coração também precisa arder e queimar o desejo de trazer o Senhor de volta. Certo? Porque se o Senhor não achar em nós esse coração, as coisas não irão acontecer da mesma intensidade como o Senhor tem desejado, no ritmo do céu. E nós, como igreja, né, já disse, nós temos o dever de cooperar com isso. Pedro fala que o Senhor ele não retarda o seu retorno, como alguns a julgam demorada, mas pelo contrário, irmãos, ele é longânimo comigo e com você, não querendo que ninguém se perca, mas sim que todos cheguem ao arrependimento. Então vamos tentar concluir essa mensagem que tem como título, colocamos o título esse aqui, ó, fazer a vontade de Deus e reinar com Cristo por 1000 anos. O nosso anelo, o nosso foco principal como igreja, qual que é? Fazer a vontade de Deus. O nosso desejo como igreja precisa ser esse, fazer a vontade de Deus. E como resultado de eu e você fazermos a vontade de Deus, reinaremos com o Senhor durante 1000 anos. Você não faz ideia, a sua mente não consegue mensurar o que será isso. Vamos ver um pouco, abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Apocalipse 21, capítulo 20, versículo 1, fala: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele, ou feliz, né, que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O nosso foco aqui é o versículo 6, viu? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi também o trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Às vezes quando fala de inferno, você já acha que é um lugar ruim. O versículo 14 fala que a morte e o inferno foram lançados para dentro de um outro lugar pior, que é o lago de fogo. Então, irmãos, Flávio, há um tempo atrás, ele compartilhou uma palavra conosco a respeito das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Os irmãos devem lembrar disso, né? Já se passaram 69 semanas, tá? Nós ainda não entramos na última semana de Daniel, que refere-se a 7 anos. Essa semana dará início com o início de uma aliança estabelecida na região ali em Israel, de paz, de união, entendeu? Abaixar de armas, convívio pacífico entre os povos. Nesse tempo, irmãos, dará início a última semana de Daniel capítulo 9. Lembra-se que a semana se refere a 7 anos. Uma semana, 7 anos. Então, irmãos, a última semana, para a completude desta era, para que Deus feche o seu plano que Ele tem estabelecido, falta uma semana. Essa semana refere-se a 7 anos. A era dessa última semana ainda não deu início. Nós estamos ainda na era da graça. A janela da graça de Deus ainda está aberta para nós e ainda está aberta para aqueles que ainda não creram no Senhor. Por isso que o evangelho precisa ser pregado. Porque existem ainda aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Então, no momento em que eu criei no Senhor, que eu recebi o Senhor, confessei como Senhor, confessei com a minha boca os meus pecados, criei no Senhor, o recebi como Senhor, fui batizado, o meu nome foi incluído no livro da vida, e eu não mais farei parte do lago de fogo. Então, se eu e você, irmãos, cremos no Senhor verdadeiramente, o recebemos como Senhor, confessamos nossos pecados, cremos na sua obra, fomos batizados, o nosso nome foi escrito no livro da vida. E nós não mais pertencemos ao lago de fogo. Eu e você somos destinados, segundo a vontade de Deus, para o reino. Eu e você somos destinados para reinar com o Senhor. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida e precisa também ser a minha vontade para a minha vida. Porque não adianta nada Deus ter a vontade dele para a minha vida e essa não ser a minha vontade para a minha vida. Nós precisamos orar, Senhor, que a tua vontade seja estabelecida na minha vida e que a tua vontade, Senhor, seja a minha vontade. E não ao contrário, e não a minha vontade, Senhor, seja a sua. Às vezes nós agimos dessa forma, irmãos. Queremos que a vontade nossa seja a vontade de Deus. Quando deveria a vontade de Deus ser a nossa? Então lemos aqui, vai dar início à última semana, em breve. Essa semana é dividida em 2 etapas. Flávio já falou sobre isso. 3 anos e meio, 3 anos e meio. 1260 dias, não é isso? 1200, metade de 3 anos e meio agora, eu não me recordo aqui. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Essa última semana, 7 anos, será dividida em 2 partes, em 2 etapas. Primeira parte, paz nessa terra. Primeira parte, abaixar de armas. Primeira parte, reconciliação entre os povos. Primeira parte, união entre os povos. Irmãos, nesse princípio, nessa primeira parte, nos primeiros 3 anos e meio, ainda não será grande tribulação. Nesses primeiros 3 anos e meio, irmãos, começará o arrebatamento dos santos. Paulo fala que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas não todos os mortos em Cristo, somente os que forem vencedores. Somente os vencedores ressuscitarão antes da grande tribulação. Depois, os que estiverem maduros, vivos, serão arrebatados
E por último, Apocalipse capítulo 12 nos fala do arrebatamento do filho varão. Primeiros 3 anos e meio, os arrebatamentos começam a acontecer de forma gradual. Os mortos que foram vencedores naquela época, mas que tiverem dormido no Senhor, serão ressuscitados primeiro e serão levados ao trono de Deus. Os vivos que estiverem nessa terra, os maduros, os mais maduros, começarão a ser arrebatados e, por fim, antes do término da primeira parte dos 3 anos e meio, a igreja, o filho varão é arrebatado de uma forma coletiva. Nesse meio, começa-se a última parte dos 7 anos e meio, a grande tribulação. A igreja, o filho varão, é arrebatado ao trono de Deus. Irmão, só tem uma maneira. Sabe quando Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, 2, 3, conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe esse terceiro céu que Paulo fala? E você sabe também quando João escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Vi não somente uma porta aberta, como também a primeira voz, como de trombeta, a dizer comigo, sobe para aqui. Imediatamente me achei em espírito, versículo 2, versículo 3, e vi um trono, mas não somente um trono, alguém assentado no trono. Sabe esse lugar que Paulo viu e João viu? Essa morada de Deus, que é o terceiro céu, já falamos sobre isso, tem o primeiro, segundo e terceiro céu. Eu e você só temos, irmãos, uma chance de irmos nesse lugar. Nós só temos uma chance de estarmos nesse lugar. Essa chance é se nós formos os vencedores e formos arrebatados. Seja se você já tiver partido, seja se você já estiver vivo. Se você estiver vivo ainda, nós só temos uma oportunidade. É se nós somos arrebatados na segunda vinda do Senhor. A vinda oculta ou secreta de Cristo. Depois que a igreja é arrebatada, dá início ao pior momento que essa terra já viveu, viverá, ao pior momento, ao maior sofrimento que ainda não houve, não existiu, nem haverá, estará ocorrendo nessa terra, no início dos últimos 3 anos e meio. Não vamos entrar nesse assunto detalhado, tá? Mas, ou seja, aquele homem que fez aquele tratado de paz, aquela aliança, quebra a aliança. Nesse momento, quando a igreja é arrebatada, ela não sobe direto ao terceiro céu. Nesse momento, a igreja ela faz uma escala nos ares, no segundo céu. No segundo céu há uma batalha, Apocalipse 12 fala disso. Miguel e seus anjos, os vencedores, batalharão, lutarão contra o grande dragão vermelho nos ares. E Apocalipse 12 fala que ele perderá o seu lugar nos ares e será lançado para a terra. Satanás desce para a terra e começa, irmãos, o seu domínio. Durante 3 anos e meio, a terra será totalmente entregue nas mãos de Satanás. Nesse momento, ele desce, a igreja sobe. Ele desce, não vamos falar igreja, vamos falar os vencedores, porque Apocalipse fala que a mulher ficou, que é a maior parte da igreja. Os vencedores sobem, Satanás desce. Você quer, irmãos, estar, falamos isso na mensagem, na primeira parte, você quer estar onde quando isso ocorrer? Nós precisamos anelar, irmãos, estar com o Senhor no, céu, no terceiro céu e depois no reino milenar durante 1000 anos. Irmãos, nunca se viu tanta calamidade. O inimigo, Satanás desce, os vencedores sobem, o falso profeta começa a profetizar nessa terra, fazendo milagres, prodígios, muitas coisas irão acontecer para enganar aqueles que estiverem aqui e os levarem a adorar a besta
e ganhar e receber a sua marca. Nesse momento, irmãos, também no início da grande tribulação, a Bíblia fala que um anjo pregará o evangelho eterno na terra, clamando para que os homens obedeçam a Deus, temam a Deus. Virá também duas testemunhas. Isso eu não vou entrar em questões. Cremos nós que seja Elias e Moisés. Pregarão o evangelho, mas serão mortas também. Irmãos, nesse momento, nessa jogada desses 3 anos e meio, nós ou estaremos com o Senhor ou estaremos aqui. Se estivermos vivos, suponhamos que eu tenha partido antes disso ocorrer. Se eu tiver sido um vencedor, eu vou ser arrebatado antes, primeiro do que todos, do que os vivos. Mas se eu não tiver sido um vencedor, né, Flávio? Se eu tiver dormido sujo, eu vou acordar como? Sujo. Tudo depende de como eu dormir. Eu serei ressuscitado para o grande tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10, Romanos 14, 10. Então, irmãos, vamos ver algumas coisinhas aqui para eu adiantar, para não ocuparmos tempo aqui. O foco é reinar com o Senhor. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 20, fala que o dragão, ele será preso por 1000 anos. Satanás será acorrentado por 1000 anos e será detento. Ele será preso por 1000 anos. Ele será detido por 1000 anos, ele vai ficar preso. E nestes 1000 anos será o período do reino milenar nessa terra. Neste momento, o falso profeta, neste momento a besta, já terão sido lançados no lago de fogo. Eu quero que você se veja como um vencedor, meu irmão. Você precisa olhar para você e a sua vida e agir como tal. Deus, Ele quer nos fazer, cantamos um hino aqui, ó. O Senhor, Ele quer que cooperemos com Ele. O Senhor, irmãos, Ele insiste conosco. O Senhor, Ele fala conosco. Tem um hino que fala que o Senhor insiste em nos fazer reinar. Se o Senhor insiste, irmãos, nós precisamos receber essa insistência do Senhor, crer nela e falar, Senhor, eu quero ser um vencedor. Irmãos, não há segredo. Vamos ver alguns versículos rápidos aqui. Não há segredo. O segredo para eu e você sermos vencedores é fazermos a vontade de Deus. Pensa você, está no trono, está no terceiro céu, contemplar a morada de Deus, meu irmão. Irmãos, a sua mente, a minha mente humana, cartesiana, né, como o irmão Pedro fala, ela não consegue mensurar isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O nosso lado humano, carnal, não consegue compreender isso. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. O Espírito sonda, o Espírito compreende. Por isso que eu e você precisamos andar em Espírito. Irmãos, você no terceiro céu. A terra está um caos, 3 anos e meio. E você na morada de Deus, contemplando o trono, contemplando a presença daquele que criou todas as coisas. Irmãos, nós, como igreja, nós precisamos saber que nós estamos aqui nessa terra, nós vivemos aqui, nós nascemos fisicamente aqui, né, biologicamente, mas nós não podemos criar raízes aqui. Porque se você cria muita raiz aqui, meu irmão, no dia do arrebatamento você vai estar preso. Não tem como puxar uma árvore, não tem como puxar uma planta se ela está enraizada. Quem aqui já levou a mão em qualquer tipo de vegetação, de planta, e você tenta puxar, ela não sai. As raízes estão muito profundas, as raízes estão presas, as raízes estão fixas nessa terra. Lembra da mulher de Ló? Lembra de Ló quando foi tirado de Sodoma, irmãos? Ló precisou ser arrastado por Deus, pelos anjos, porque estava enraizado em Sodoma.
Nós precisamos viver, ter uma vida normal, cuidar das nossas coisas, ser responsáveis, fazer o melhor, mas, irmãos, não criando raízes aqui. Certo? Porque no dia que o Senhor voltar para arrebatar os vencedores, você vai fácil, fácil. Não tem nada que te prende. Certo? Não tem nenhuma bagagem, não tem nenhum peso, não tem nenhuma raiz aqui. Aí, irmão, será fácil para o Senhor te arrebatar. Você vai sair facinho, facinho. Agora, se tiver aquela raizona, né? Entendeu, irmãos? Nós, como igreja, precisamos... Aí, o que acontece? Após a grande tribulação, abra comigo. Após os 3 anos e meio da grande tribulação, vai ocorrer algo. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Melhor, vamos ler a partir do versículo 6. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 6. Não, vamos ler a partir do versículo 1, que rapidinho. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, o que é a sua casa terrestre? Aqui, ó. Essa é a nossa casa terrestre, correto? Ou tabernáculo, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, porque vai se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, que é hoje, gememos. Oh, irmão, se fala gemido, quer dizer que é angústia, quer dizer que não é fácil, quer dizer que irmãos, o negócio é difícil. Gememos aspirando, ou desejando, ou anelando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Irmãos, hoje, o mundo tem cooperado para te alegrar? Não, o mundo tem cooperado para nos angustiar. E até mesmo, irmãos, quando nos envolvemos nas coisas do Senhor, há angústias. Porque tem que deixar algumas coisas, tem que negar muitas coisas. Irmãos, porque não é fácil, há angústia. Não é fácil seguir o Senhor. Certo? Estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Olha que maravilha, irmãos. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Olha o desejo de Deus, olha a vontade de Deus, olha o amor de Deus por você. Você não foi preparado para o lago de fogo, você foi preparado para o reino. Você foi preparado para reinar com o Senhor. Você foi preparado, irmão, para trazer o reino do Senhor para essa terra e reinar com Ele durante 1000 anos. Senhor Jesus, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Fala com o irmão que está do seu lado. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Irmãos, bom ânimo é o contrário de preguiça. Bom ânimo é o contrário de preguiça na obra. Bom ânimo é o contrário de preguiça ao servir. Bom ânimo é o contrário de preguiça de estar nas reuniões. Bom ânimo é o contrário daquela preguiça de acordar domingo. O único dia que eu tenho para acordar mais tarde, eu tenho que acordar para ir para a reunião. Antes a reunião era à noite, que maravilha, os irmãos mudaram para de manhã, me acabou comigo. O único dia que eu tinha para dormir até mais tarde. Irmãos, tem de bom ânimo.
sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, esse ausentes do Senhor aqui é o terceiro céu, é físico, é a presença. Porque hoje o Senhor está em nós como Espírito, tá? Não é essa ausência, é a questão de estar junto com o Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança. Fala com o irmão que está do seu lado, plena confiança. Bom ânimo e plena confiança. Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo era louco. Irmãos, pensa num negócio que Paulo anelava, era estar com o Senhor. Paulo falava assim, irmãos, eu estou louco para ir e estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. Irmãos, nós precisamos estar loucos para trazer o Senhor de volta. Nós precisamos estar loucos para estabelecer o reino nessa terra. Nós precisamos estar loucos, irmãos, para estar com o Senhor. Olha aqui. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. É por isso que também nos esforçamos. Irmãos, precisa haver um esforço da nossa parte. Não humano, porque a palavra tem falado que não somos nós que fazemos a obra. Quem faz a obra é a palavra. Mas quando fala aqui, irmãos, em esforço, é você se doar. Porque até mesmo para você se doar para que Deus faça algo por meio de você, precisa de um esforço. Porque o seu velho homem não quer nada com Deus, não quer nada com a obra de Deus. Você precisa se doar. Quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Irmãos, nós precisamos ser agradáveis ao Senhor. Vamos ler alguns versículos aqui, daqui a pouquinho. O Senhor, ao olhar para o nosso serviço é agradável a Ele? Tem agradado ao Senhor? Tem dado alegria para Ele? Versículo 10, importa porque importa. Em outras traduções, porque é certo, Dulce, é certo. Que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem. Essa palavra tiver feito por meio do corpo, em outras traduções você pode aplicar o seguinte: segundo o bem ou o mal que cada um tiver feito enquanto estava neste corpo. E também podemos aplicar o que cada um, o bem ou o mal que cada um tiver feito enquanto estava neste corpo, que é a igreja. Não somos só nós, viu? Estamos aplicando o corpo de Cristo, que é a igreja. Então vai chegar um dia, irmãos, você foi vencedor, certo? Aleluia. Está lá no terceiro céu, 3 anos e meio. Alegria lá, e o negócio pegando aqui, irmãos. E pensa no que é que vai pegar aqui. Se começarmos a ler para você os flagelos, as taças, os ais, você vai ficar louco. Então é o seguinte, passou os 3 anos e meio, Satanás, a besta, o falso profeta, a besta lançada para o lago de fogo, certo? 3 anos e meio. Satanás acorrentado, preso. Aí, ou seja, Cristo vem, os vencedores vêm. Nos ares é estabelecido um tribunal. Não na terra, nos ares é estabelecido um tribunal. E todos os que creram em Cristo passarão por esse tribunal, quer vivo, quer morto. Os que estiverem morrido antes, que forem vencedores, já terão sido ressuscitados. Os que estiverem morrido ou dormido, que não forem vencedores, serão ressuscitados para o grande tribunal. Paulo fala, importa que todos nós compareçamos. Se Paulo, que é Paulo, falou, eu vou comparecer, imagina nós. Então, ou seja, o negócio é para todos. Então vai ser estabelecido um tribunal, e neste tribunal, que é o tribunal de Cristo, vai haver, eu quero que você entenda uma coisa, vai haver 2 caminhos, ou 2 destinos para mim e para você. O destino para o qual você vai depende da sua atitude hoje, não depende de Deus. Isso eu quero que você fique claro.
Vai haver dois caminhos, nós vamos ver agora. Abra comigo Apocalipse, não, Mateus 25. Senhor Jesus, Mateus capítulo 25. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Mateus 25, versículo 1. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeiro, irmãos, a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos. Primeiro as virgens, depois os talentos. Por que que as virgens vêm primeiro do que os talentos? A parábola das 10 virgens refere-se à vida. A parábola dos talentos refere-se a obras. Não é possível ter obra sem ter vida. Certo? Primeiro vem a vida, depois vem a obra. Aleluia. As 10 virgens, 5 eram nessas e 5 prudentes. Versículo, agora vamos ver. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As lâmpadas referem ao Espírito. Tem vida, tem luz no Espírito. Todos nós temos. Agora, levar também azeite na vasilha refere-se à alma. Então, ou seja, nem todos naquele dia terão sido saturados pela vida de Deus na sua alma. Todos terão a vida de Deus no Espírito, mas nem todos terão ainda tido a oportunidade da vida de Deus se expandir para a alma. 5 virgens, meio a meio, certo? Mas à meia-noite, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, morreram, né? Mas à meia-noite gritou-se, ouviu-se um grito: eis o noivo! Meia-noite, o trono estabelecido nos ares, o trono de Cristo, o tribunal de Cristo. Eis o noivo, eis sair ao seu encontro. Então levaram todas aquelas virgens e levantaram a ressurreição de todos os que creram no Senhor antes do tribunal de Cristo. Levantaram-se todas. Certo? Todas. As nécias disseram aos prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ô Flávio, quando eu estava vivo, irmão, eu não servi do jeito que eu... O tribunal está ali, nós estamos indo à fila, ó. Essa fila você vai querer para ficar para... É a única fila que você vai querer ir para o final dela, é essa. O resto você vai querer ir para a primeira. Essa, aí ou seja, ó Flávio, irmão, eu não servi direito. Irmão, eu não neguei a mim mesmo, irmão. Os irmãos falaram para sair para pregar o evangelho, para orar, para estar nas reuniões, nas conferências. Irmão, eu não quis. Irmão, dá um pouco do seu azeite para mim, Flávio. Irmãos, é isso? Aí o que ele vai falar? Mas as prudentes responderam: não. Senão, para que não nos falte a nós e nem a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Não tem jeito. O homem ele é mestre em querer fazer as coisas de última hora. Com as coisas de Deus não vai resolver, meu irmão. Não vai resolver você querer se arrepender de última hora. Não vai resolver você querer comprar azeite de última hora. O seu momento é hoje. A oportunidade sua é hoje. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, azeite nas vasilhas, entraram com ele para as bodas. É depois do tribunal de Cristo. Entraram para as bodas e fechou a porta. Ó, 5 foi e 5 ficou caçando azeite na rua. Deixa eu pregar o evangelho agora. Vamos pegar uns kitzinhos aqui rápido e vamos orar para as pessoas ali. Tem uma turminha ali. O Senhor está voltando, a porta já está aí, o noivo já está aí. Ó, orando para eles. Posso orar por você? O que eu posso servir na igreja, irmão? Algum serviço para mim? Rápido. Não vai adiantar, meu irmão. Isso é comprar azeite de última hora. Certo? Quando volta, a porta fecha. E aí? E saindo para comprar, fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta.
Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai. Fala com o irmão que está na sua... Irmão, vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora. O que é vigiar, irmão? Se o Senhor for me levar hoje, que Ele me leve servindo a Ele. Se o Senhor for me levar cada um de nós hoje, irmãos, que Ele nos leve servindo a igreja, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle. Isso é ter azeite nas vasilhas. Beleza? Vida, as virgens nessas. Depois o meu tempo já... Faltam 5 minutos para eu concluir meu tempo. Mas a parábola dos talentos refere-se à obra. Não é só ter vida. Ah, eu estou cheio de vida, Dulce. Ué. Cadê o resultado? Eu falei com o irmão. Um certo irmão chegou para que nós pudéssemos orar por ele. Um dia desse aí. O irmão olha para mim e fala: meu irmão, vem cá, Deus está te abençoando tanto, você não está dando um resultado para Deus, irmão? O que você está retornando para Deus? Qual o seu retorno? Deus tem te abençoado e tem mesmo. Falei com ele: mas meu irmão, vamos lá e volta cá. Espera aí, olha o resultado de Deus na sua vida, mas agora cadê o seu resultado para Ele? Irmãos, não é só ter vida, cheio de vida, estou cheio de vida, irmãos, mas não engaja na obra, não está junto, faz um chamamento, cadê? Vamos fazer, graças ao Senhor que a igreja de Carlos Chagas tem essa característica, graças ao Senhor, irmãos, quando chama os irmãos, estão sempre apostos, louvado seja o Senhor, que assim continue, irmãos, porque aí agora entra a parábola dos talentos, não vamos ler por causa do tempo. O talento, o que aconteceu? Deus chamou, deu 1, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O momento em que o Senhor ressuscitou e subiu aos céus, Ele deu a nós talentos. Falou: está na sua mão aqui, ó. Se você recebeu 1, se você recebeu 2, se você recebeu 5, não importa. O negócio é você multiplicar o talento. E o maior foco de Deus não é no que recebeu 2 e nem o que recebeu 5. Deus ele tem focado principalmente no que recebeu 1 talento, porque o que recebeu 1 talento é o mais propenso a enterrá-lo. Ah, mas eu só sei fazer isso. Tem irmãos que servem 2 serviços, 5 serviços, 10. Eu só sei fazer isso. Irmãos, que seja fiel. Entendeu? O questão é ser fiel, não é multiplicar. Versículo Mateus 25. Mateus 25. Mas, 18, 25, 18. Mas o que recebera 1, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Terra. Esconder aonde? Cova, terra. Tem muitos irmãos usando os pretextos da terra, os pretextos, os afazeres da terra para esconder talento. Entendeu? Ah, mas eu não tive tempo, não teve jeito, não tive isso. Para isso está escondendo talento. Irmão, seja fiel com o seu talento, seja 1, multiplica para 2. Entrega o seu talento na igreja, sirva ao Senhor, irmãos. O viver da igreja é maravilhoso por isso. Todos nós podemos servir em alguma coisa. Você pode ser útil, e não há nada mais gratificante do que você poder ser útil ao Senhor, do que você poder ser útil aos irmãos. Não esconda o seu talento, porque quando o Senhor voltar, Ele vai cobrar disso. Versículo 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5, entregou outros 5. Olha, Deus, Senhor, o Senhor me deu 5, está aqui outros 5. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. É a frase que eu desejo ouvir do Senhor, irmãos, de todo o meu coração. É no dia da sua volta, Ele fala isso aqui conosco. E comigo e com você também. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Sobre o muito,
entra no gozo do teu Senhor. Chegou o que tinha 2, ele falou a mesma coisa. Chegando por fim, o que recebera 1, ficou lá para o final da fila de novo. Disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. Ele sabia quem era o Senhor. E nós sabemos quem é o Senhor. Receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Estamos falando de servos, estamos falando de regenerados, estamos falando de pessoas que creram no Senhor. Você naquele dia vai ouvir uma dessas duas frases. Ou você vai ouvir servo bom e fiel, ou você vai ouvir servo mau e negligente. O que você quer ouvir? Depende do que você faz hoje, certo? Sabias que ceifa onde não semeia, ajunta onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento, que é um só que ele tinha. Aí o que você vai falar? Tira ele e dai ao que tem 10. Aí o outro falou, porque a todo o que tem se lhe dará. O de 10 já tinha multiplicado, já tinha encargo, já tinha coração para servir, já tinha coração para cooperar. Então, quando nós temos coração para cooperar com o Senhor, sempre vai vir mais talento. O Senhor falou, ó, não, já tem 10. O Senhor falou, não, toma mais um. Quando nós temos o coração, sempre vai vir talentos. Mas com outro, o que acontece? Se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será. O que é esse aqui? Até, mas ao que não tem. Ele não tinha um talento? Então aqui fala o seguinte, mas ao que não tem encargo, ao que não tem coração, ao que não tem disposição para servir, até o que tem, que é o talento, eu tiro dele. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, Senhor Jesus, depois nós terminamos essa mensagem, o meu tempo já concluiu aqui, talvez semana que vem, para falar ainda um pouco, para concluir a respeito do reino, reinar com o Senhor. Como que eu faço para reinar com o Senhor? Irmãos, não tem segredo. Deixa eu concluir aqui rapidinho, deixa eu concluir aqui. Mateus, abra comigo rapidinho, Mateus 7, rapidinho, volta um pouquinho aí. Mateus 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino, tá? Muitos naquele dia hão de dizer-me, muitos, não é poucos, tá? Muitos. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, aqui é aprovei, nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então o Senhor vai falar, nunca aprovei vocês. Não é só fazer, é fazer segundo a vontade de Deus. Porque até mesmo as coisas que eu acho que eu devo fazer para Deus, se não for a vontade dele naquele momento, eu não serei aprovado. 1 Coríntios, rapidinho comigo aí, 1 Coríntios 3, Senhor Jesus, 1 Coríntios 3, versículo 9 fala, porque de Deus somos lavoura de Deus, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura, vida. Lavoura é orgânico, vida. Primeiro vem a vida. De Deus, edifício, obra. De Deus sois
vós. Nós somos vida e obra. Não tem como ser obra e vida, é vida e obra. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, ouro, a natureza de Deus, prata, a obra de Cristo, pedras preciosas, dom do Espírito, madeira, feno e palha, já é a obra humana, já é a capacidade humana. Manifesta se tornará a obra de cada um, irmãos, todos nós, pois o dia do tribunal a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse entrará para o reino, esse reinará, ou este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Nova Jerusalém, Apocalipse 21, certo? Não estará no reino, mas estará na Nova Jerusalém, certo? Sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Que fogo é esse? Mateus capítulo 25, trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, depois do tribunal de Cristo, nós seremos julgados, Flávio. E eu vou apresentar diante do Senhor as minhas obras. Senhor, está aqui as minhas obras. Estou aplicando um lugar de fogo, uma fogueira. O Senhor falou, vamos testar a sua obra, Dulce? Joga no fogo. Se ela queimar, trevas exteriores. A obra não queimou? Ó, reino. Então, irmãos, depois do tribunal, presta atenção, haverá dois caminhos. Trevas exteriores é um lugar separado para disciplina, 1000 anos. Reino, 1000 anos. Então é o seguinte, irmãos, o negócio é esse, é fazer a vontade de Deus, é não inventar roda. E como que eu sei qual que é a vontade de Deus hoje? E terminar, já termina aqui, 2 Pedro 1:19. Como que eu sei qual que é a vontade de Deus? Como que eu sei o que eu preciso fazer, Flávio, para eu ser aprovado e se reinar com o Senhor durante 1000 anos? 2 Pedro 1:19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em? Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça. Quer saber como que você se torna um vencedor? Obedeça a palavra profética. Pratique a palavra profética, não tem erro. Não tem erro, irmãos. Não é reinventar a roda. É praticar, é obedecer, é ser simples. Jesus é o Senhor. Desculpa pela correria, mas é complicado passar o encargo assim. Amém? Jesus é o Senhor.